Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 1º de Elul, 5.783, a contar da criação. Hoje nós estamos no dia 18 de agosto do ano 2023, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos aí na Parashá, Shofetim, juízes. E hoje nós estamos no 6º dia para o Shabat, é o 6º dia da nossa leitura da Parashá da semana. Estamos aí no capítulo 19 de Deuteronômio, a partir do versículo 14 até o capítulo 20, o verso 9. Estamos então no 6º dia para o Shabat, e isso significa que logo mais ao pôr do sol nós estaremos então adentrando ao sagrado dia do Shabat. Esta semana para nós aqui em A Tarde com a Torá foi uma semana atípica e não deixou de ser uma semana conturbada, tendo em vista, grave enfermidade na família, o nosso cunhado, Wilson Júnior, que infelizmente veio a falecer, e agora as nossas preces são em elevação de sua alma, e os últimos momentos, da sua vida, no sentido de lucidez, estar consciente, foram horas, em torno de 36 horas que nós passamos juntos, pudemos fazer prece juntos, e não restam dúvidas que esse momento final pertence somente a Deus e a Ele, ok? Então, por isso as nossas preces são de elevação espiritual, ok? Para a sua alma, Hoje, com a graça de Hashem, nós recebemos o chapéu racídico, que tem a aprovação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que os Bnei Noach podem usar também, E aí nós tivemos a ideia brilhante da Tcheska Matos, lá da cidade de Eusébio, no estado do Ceará, e ela acabou lançando, uma campanha de Tzedakah para poder comprar e presentear, a nossa pessoa com o chapéu racídico, Então, depois ela vai nos passar aí a relação daqueles que contribuíram, com essa tzedakah para o chapéu racídico, e amanhã nós estaremos citando aqui os nomes das demais pessoas, Mas desde já nós queremos agradecer aí a Tcheska Matos, lá de Eusébio, Ceará, pela sua dedicação, bem como também pela sua determinação, de fazer essa campanha aí de tzedakah e poder aí nos presentear, com essa tzedakah, um chapéu racídico, para que nós possamos estar aí usando também. Então hoje nós estamos estreando o nosso chapéu racídico aqui, Baruch Hashem por isso, e Baruch Hashem, por esse presente precioso que nos foi concedido aí, ok? Então por isso daí, vocês estão nos vendo aí pela primeira vez, com a graça de Hashem, que seja de muitas vezes, nós podemos estar realmente com o chapéu racídico, dentro das nossas atividades aqui em A Tarde com a Torá, bem como também, logo mais às 20h15, onde estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru para o Brasil e para as nações, e bem como as festividades, as atividades pertinentes, à nossa questão Bnei Noach, pela graça e misericórdia de Hashem, estaremos usando o chapéu racídico para estarmos aí cada vez mais trazendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Antecipando aí a resposta aí para o Roberto Andrade, a Tcheska lá do Ceará, ela fez
essa campanha lá, principalmente com o grupo do Nordeste, né? E então por isso que não houve uma expansão grande, né, da, da vaquinha, né, da de Sedacá, mas Baruch Hashem, né? Estamos aí tranquilo, não faltará oportunidades para termos outros tipos de campanhas, né, e os amados poderem estar participando aí. A Célia Bina, adorei o chapéu, Baruch Hashem, né? Graças, então, aí, Célia Bina, né? Baruch Hashem aí, né? Então, estamos aí, né, amados, com o chapéu racídico para estarmos nas nossas atividades Bnei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? O nosso grande mestre, o Rabi Israel Baal Shem Tov, né, ele nos fala assim: a palavra hebraica para arca é teivá, que também significa palavra. Quando Deus diz para Noah, entre na arca, ele também estava dizendo para Noah, entre nas palavras de prece e estudo da Torá. Lá você encontrará um santuário de sabedoria, significado e santidade, em meio às enchentes de águas turbulentas da vida, né? Então a Luciana Rodrigues de Marília também está aí, né, elogiando aí o chapéu racídico, né? Baruch Hashem, Luciana. Então vejam bem, amados, o que o nosso grande mestre Baal Shem Tov, ele nos fala, né? No hebraico, arca é teivá. Então, teivá serve tanto para arca, como também para palavra. Então, quando Deus disse a Noé, para entrar na arca, então, ele estava dizendo exatamente para Noé, né? Entre na palavra. E nesse sentido, né, que palavra é essa? Nas palavras de prece e estudos de Torá. Palavras de prece e de estudos da Torá, você encontrará um santuário de sabedoria, um santuário de significado e um santuário de santidade, em meio às enchentes de águas turbulentas. Baruch Hashem, o sinal voltando, coloquei nos dados móveis, então está voltando. Shalom, shalom, voltando o sinal, já chegou o sinal vivo e a cores aí, pessoal. Baruch Hashem. Então, Roberto Andrade, o sinal voltou, vamos em frente. Então, Baal Shem Tov está dizendo exatamente o que? Para Noah entrar na teivá, que significa tanto arca como palavra. E nesse sentido, Baal Shem Tov, o Rabi Baal Shem Tov, ele está dizendo que entrando na palavra, ou seja, nas palavras da prece e de estudos da Torá, porque lá você encontrará um santuário de sabedoria, de significado e de santidade, em meio às enchentes de águas turbulentas da vida. Ou seja, a nossa vida do cotidiano, ela é turbulenta sim. Então, como que nós podemos enfrentar essas águas turbulentas da vida? Através da teivá, entrando, como ordenou, né, Deus a Noah, adentrar a arca, a teivá, que também se entrar também na palavra, né? Então, nesse sentido, nas águas turbulentas da vida, onde está o nosso refúgio? Onde que está realmente a nossa segurança? Onde que nós podemos, de fato, encontrar um santuário de sabedoria, significado e santidade? Na Torá e nas nossas preces. Por isso que as nossas preces diárias e o estudo da Torá é de fundamental importância para que nós possamos, nas águas turbulentas da vida, nós possamos, de fato, termos condições de enfrentar e passar pelas provas, pelos testes
né, e sermos devidamente aprovados. Por isso, amados, como Deus disse a Noé, entre na arca, entre na Teivá, né, que nós possamos no nosso dia a dia adentrarmos de fato na Teivá, na arca das palavras, nas palavras da arca, e ali nós encontramos de fato um santuário de sabedoria, né? Nós encontramos um santuário de entendimento, de compreensão, porque é um santuário de significados, né? É onde nós encontramos o significado da nossa vida, é onde nós encontramos o nosso santuário de santidade, e assim nós vamos em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Nós estamos hoje, né, desde o pôr do sol de amanhã até o pôr do sol de hoje, nós estamos no primeiro dia de Elul, o novo mês, ok? Então, algumas características, né, que queremos trazer aqui para os amados do mês de Elul. O mês de Elul, ele tem muitos significados, ele é muito profundo, muito elevado, né? Podemos dizer que o mês de Elul é uma verdadeira teivá, é uma verdadeira arca, né? Onde temos aí santuários da palavra, das preces, da Torá, de sabedoria, de significado, de santidade, né? E principalmente, né, o mês de Elul, nós estamos aí com aquela questão fundamental, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, né? Que nós vamos ver aí hoje, e na sequência dos dias nós estaremos aí dentro desse campo aí, ok? Então o mês de Elul, ele é o último mês do calendário, né, do calendário judaico, e aí, portanto, ele é o 12º mês do calendário judaico, né? E aí nós vamos então, no final do mês de Elul, nós vamos entrar no mês de Tishrei, que é o mês de Rosh Hashanah, né, de Yom Kippur, onde vamos ter aí Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, as grandes festividades, né? Então o mês de Elul, ele é muito introspectivo, porque precisamos fazer uma autoanálise profunda. Por quê? Porque principalmente a partir do primeiro dia de Elul, nós estamos numa contagem regressiva exatamente para os juízos divinos, onde nós sabemos que em Rosh Hashanah nós temos aí os decretos de Deus, os bons decretos e os maus decretos, os decretos positivos e os decretos negativos, né? Onde Rosh Hashanah, Deus escreve quem vai nascer, quem vai morrer, entendeu? De forma resumida, né? Então, nós estaremos, né, em Rosh Hashanah, nós estaremos adentrando nos 10 dias temíveis do julgamento de Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, né, que é Hashem, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, certo? Então, o mês de Elul é muito importante nós estarmos aí cada vez mais conhecedores do que é o mês de Elul. Segundo os nossos sábios também, eles nos falam que no mês de Elul se dobra a Tzedaká, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, né? Os atos de doações, dízimos e ofertas, certo? Por quê? Porque isso abranda o nosso juízo em Rosh Hashanah, certo? Então abranda o juízo sobre nós. Obviamente, não significa que você vai comprar o bom juízo de Deus. Isso significa que, se nós o fizermos com amor, voluntariamente, com um coração voluntarioso, com boas intenções, então os juízos sobre nós se tornam mais brandos, né? É nesse sentido que fala, né? Aquele que, entre aspas, né, faz a sua tzedaká para, entre aspas, comprar, né, um bom juízo, ele já vai triplamente ser
realmente pesado sobre ele o juízo. Porque com Deus não se faz barganhas. Deus não aceita subornos. Deus não é corruptível. Entendeu? Então, porque o conhecimento diz que a de Sedacá, ela realmente dobra em nosso favor o amenizar do juízo sobre nós. Justamente para que nós possamos fazê-lo com amor, com alegria, voluntariamente. Então, aí nós estamos realmente sendo agraciados pelo favor divino. Então, Elul é o último mês do nosso calendário judaico, ok? Esse mês de Elul, ele é conhecido como o rei está no campo, né? Então, ao nos aproximarmos das grandes festas de fim de ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur, nos preparamos para estas festas. Segundo a tradição racídica, disse que durante este mês, o rei, que é o Deus Todo-Poderoso, ele está no campo, sorrindo e acessível a todas as pessoas. Deus está realmente, por assim dizer, né? Quando as férias estão chegando, Deus está, por assim dizer, para entendermos a nossa linguagem humana, né? Ele está fora do seu palácio. A experiência, né, durante as férias é muito mais poderosa e também majestosa, mas agora é o momento em que alguém pode abordar Deus com seus pedidos de forma mais espontânea e de forma mais direta para com Deus. Por quê? Porque o grande rei está no campo, ou seja, ele está acessível ao povo, acessível àqueles que confiam nele, que buscam ele, né? Então ele tem essa graça aí. Também o mês de Elul, segundo os nossos mestres do Hassidismo, né? Todo Hasside que trabalha no estudo do Hassidismo e no serviço de prece no coração, sente o aspecto de ser ele que deriva da alma que o conhece. Depois que o povo judeu pecou com o bezerro de ouro, Moshe passou este mês e nos 10 dias seguintes de Yom Kippur, né, obtendo um segundo conjunto de tábuas, juntamente com o perdão total de Deus. Esse período de tempo é, portanto, um momento especialmente poderoso para nos aproximarmos de Deus. Por isso, dentro desse aspecto introspecção, dedique tempo para aquilo que se chama contabilidade da alma, que no hebraico se diz Reshbon Hanefesh. Reshbon Hanefesh, certo? Que é a contabilidade da alma, é o exame introspectivo, fazendo um balanço de todas as suas atividades, ação, de todos os seus pensamentos e de todas as suas conversas durante o ano que passou. Então, esse mês de Elul, você precisa ter nós precisamos ter essa introspecção, essa nossa autoanálise. Onde você melhorou? Você vai pontuar aonde você melhorou, bem como aonde você precisa melhorar. Então, você vai pontuar aonde você melhorou, e você vai pontuar aonde você precisa melhorar. É interessante que os nossos sábios, eles falam onde você melhorou, mas não diz aonde você piorou. Muito pelo contrário, diz onde ainda precisa melhorar. Por quê? Porque se fala no sentido de onde você piorou, pontuar onde você piorou, você entra dentro do campo do negativo. Você entra dentro de um campo baixo, de espiritualidade baixa. Mas quando você diz aonde eu preciso melhorar, você já está olhando de forma positiva. Então isso significa que você está disposto a melhorar e não a piorar. Essa é a questão, ok? Então, por isso, pense
com honestidade e profundidade, e você começará a correr para Rosh Hashanah e Yom Kippur, os 10 dias temíveis. Você irá correr para cada vez mais estar se melhorando no seu dia a dia. E de que forma? Com as suas ações, com seus pensamentos e com conversa. Vai mudar tudo, né? Esse é o objetivo, ok? O nome Elul, né, é carregado de significado. O mês é mencionado pela primeira vez como Elul, no livro de Neemias, capítulo 6 e verso 15, onde lemos que o muro em torno de Jerusalém foi completado no 25º dia do mês. Curiosidade, este também é o dia em que a criação do mundo começou, terminando 6 dias depois, em 1º de Tishrei. Então aqui os nossos sábios falam que no 25º dia do mês de Elul, certo? Nós temos aí a menção desse mês pela primeira vez em Neemias. E segundo os nossos sábios, a criação ela começou exatamente no 25º dia de Elul, sendo concluído no 1º dia de Tishrei, que foi 6 dias depois. Ou seja, no 6º dia, que caiu no 1º dia de Tishrei, foi exatamente o dia em que Deus criou o ser humano, que criou o homem, macho e fêmea. Então, o Rosh Hashanah, que é normalmente conhecido como a celebração da criação ou aniversário da criação, na realidade é o aniversário da criação do ser humano. Literalmente é isso que significa primeiro dia de Tishrei, Rosh Hashanah. A criação começou no dia 25 de Elul. E nos 6 dias consecutivos, no 6º dia, quando Deus criou realmente o homem, macho e fêmea, então nesse 6º dia foi o 1º dia de Tishrei. Então o ano novo é, de fato, literalmente, o ano da criação do ser humano. Ok? É isso daí. Disse que as 4 letras de Elul, né, são um acrônimo para eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é para mim. Né? Nesse aspecto aí, nós temos exatamente lá no livro do Cântico dos Cânticos, né? No capítulo 6, verso 3, que é o Shir Hashirim, exatamente esse versículo. Eu sou do meu amado, né? E o meu amado é para mim, expressando a proximidade que sentimos com Deus durante esse tempo. Então, a palavra Elul, que é este mês que leva o nome Elul, é exatamente um acrônimo de Cântico dos Cânticos, capítulo 6 e verso 3. Né? Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. É também um acrônimo para mas alguém que não o perseguiu, mas Deus o trouxe em suas mãos. Eu farei um lugar para o qual ele fugirá, que significa um lugar seguro junto de Deus. Então o versículo está se referindo exatamente à cidade de refúgio, onde alguém que inadvertidamente matou alguém, né, ele poderia então encontrar segurança ali. E encapsula o refúgio que Deus nos oferece a todos quando procuramos corrigir os nossos erros do passado. Então, assim como tem as cidades do refúgio, né, que são aqueles que inadvertidamente, de forma involuntária, matou alguém, então ele vai para as cidades de refúgio justamente para encontrar abrigo e proteção e segurança. Então, dentro desse aspecto, né, os nossos mestres do Hassidismo, eles estão dizendo que todo aquele que se refugia em Deus, ele encontra a verdadeira cidade de refúgio. Abrigo,
proteção, segurança. Certo? Então é isso daí. O mês de Elul, nós temos aí, né, a questão conhecida no hebraico como Betulá. Betulá, que é exatamente o mês da virgem, né, ou da donzela, né, que nós temos aí dentro dessa questão aí, a questão, né, do signo Betulá, virgem, né, que é emblemático da ordem do dia, chegando perto de Deus. Durante este mês somos capacitados, né, capacitados a penetrar profundamente em nós mesmos. É a introspecção, é a autoanálise, é o exame introspectivo, ok? E a tocar naquilo que é mais puro e divino, imaculado pela grosseria de nosso entorno. Isso é tipificado pela Betulá, que não é contaminada pelo pecado, né? Então a Betulá não é contaminada pelo pecado. Ou seja, nós vimos no mais profundo do nosso eu, que é a essência do nosso eu. A essência do nosso eu, que está conectado com a faísca divina, né? Onde está em nós, né? A presença divina no mais íntimo do nosso ser. Então é o momento de nós estarmos conectados exatamente com essa partícula divina, onde nós podemos realmente tocar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, e que essas coisas em nosso entorno, negativas, pecaminosas e etc., não podem tocar esta essência. Então, por isso, o mês de Elul nos leva exatamente a irmos para essa essência do nosso verdadeiro eu, que está em conexão exatamente com a partícula de Deus. A nossa ligação com Deus. E isso daí faz com que nós possamos, de fato, estarmos refletindo sobre o nosso dia a dia. Uma outra característica que nós temos aqui no mês de Elul, principalmente no meio judaico, literalmente falando, o shofar é tocado todos os dias, né? O Benei Noah, ele pode tocar o shofar? Sim, ele pode tocar o shofar, mas ele não pode tocar o shofar de qualquer jeito. Ele tem que aprender a técnica de tocar o shofar e ele precisa aprender os sons do shofar. Então ele precisa de uma orientação rabínica e precisa de uma orientação de um professor ou tocador de shofar que realmente conhece os sons e os toques do shofar. Então tocar shofar não é tocar corneta. Tocar shofar não é assoprar a língua de sogra. Entendeu? É algo muito sério. Então precisa realmente da orientação rabínica e precisa da orientação de um técnico que realmente conhece o toque de shofar, ensina corretamente a tocar o shofar e ensina os toques do shofar. Então não é simplesmente pegar o shofar e sair buzinando por aí, porque shofar também não é buzina. Shofar não é língua de sogra. Shofar não é corneta. É um instrumento sagrado. Então, por isso, tem que se tomar cuidado com isso daí. Ou seja, dentro do mundo judaico, literalmente, toca-se o shofar, né, durante o mês de Elul, até Rosh Hashanah e até Yom Kippur. A partir de hoje, mais do que nunca, né, por assim dizer, né, a partir do primeiro dia de Elul, né, então, como nós aprendemos que as palavras têm poder, então, neste mês de Elul, né, a partir de hoje até Rosh Hashanah, então nós desejamos um ao outro, Ketivá vechatimá tová. Ketivá vechatimá tová, ou seja, que você seja escrito e selado para sempre no livro da vida.
Então esse é o desejo que nós realmente fazemos um para com o outro. Para isso está implícito o quê? Que nós façamos de fato a verdadeira techuvá, né? Nós façamos o verdadeiro exame introspectivo e assim nós possamos, sem sombra de dúvidas, adentrarmos dentro da techuvá com referência a Hashem, para que nós possamos ser inscritos e selados para sempre no livro da vida. Lembremos que com Deus não se brinca e com Deus não temos como fazer barganha. Ou você realmente faz a sua introspecção de verdade, ou você não faz. Porque com Deus não tem como brincar de esconde-esconde, por assim dizer. Ou seja, não tem como mentir a Deus. Uma outra característica que nós temos aqui para o mês de Elul, né, começou a partir da manhã de hoje, né, a recitação do Salmo 27. O Salmo 27 ele é recitado todos os dias na parte da manhã, certo? Principalmente depois das leituras dos salmos do dia e à noite, né? Alguns leem à tarde, né? E outros leem à noite, né? Antes de dormir. Então, o Salmo 27, ele a partir de hoje, ele é recitado 2 vezes ao dia, de manhã à tarde, e tem outras, né, comunidades que leem à noite, fazem a recitação à noite, ok? Então, nesses casos de mês de Elul, pode ser feito. Então, o Salmo 27 é recitado 2 vezes. Por isso, né, o Salmo de David que diz: o Eterno é minha luz e minha salvação, resumidamente. E você vai, durante todo esse tempo, fazer a leitura do Salmo 27. Se você ainda não fez no dia de hoje, por exemplo, você pode fazer logo mais à tarde. Se você fizer à tarde, você ainda está dentro do primeiro dia de Elul. Então você já vai estar cumprindo, né, essa orientação para fazer a recitação do Salmo 27, ok? E aí, se você fizer à noite, você já estará no segundo dia de Elul, então você já estará fazendo para o segundo dia. E amanhã de manhã você vai fazer a mesma coisa, né? A recitação do Salmo 27. Então, segundo os nossos mestres, né, a recitação do Salmo 27, né, pode ser feito na parte da manhã. Aliás, na parte da manhã é tradição e ponto final, né? E outras comunidades fazem na parte da tarde, e outras comunidades fazem à noite, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherakoni abedivador. Então, amados, né, a recitação do Salmo 27. Segundo o rabino cabalista Benjamin Benishi Cohen, ele escreveu em 1706, né, em 1706, que quem recitar esse salmo em estado de santidade, pureza e grande concentração durante as preces, durante as suas orações, né, ele terá o poder de anular todos os maus decretos divinos sobre si. Então ele tem essa graça, esse poder de receber, sem sombra de dúvidas, né, essa bênção graciosa aí, né? Então, por isso, né, portanto, que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos fazendo a recitação do Salmo 27 no nosso dia a dia, durante o mês de Elul, né? Nas nossas preces, né? Realmente com santidade, pureza, grande concentração, para que isto se torne uma bênção para as nossas vidas, né? E dessa forma, né, nós continuamos essa prática até Rosh Hashanah Rabbah, que é o último dia de Sukkot, né? Então nós temos aí praticamente, né, a recitação do Salmo 27, a partir de hoje, primeiro dia de Elul,
né? E vamos até o último dia de Sukkot, né? Então temos Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot na sequência aí, né? Então, realmente, uma grande bênção poder recitar o Salmo 27, ok? Uma outra questão que nós temos aqui para o mês de Elul é que, segundo o Baal Shem Tov, que ele que instituiu o costume de recitar 3 capítulos adicionais de Salmos, né? Então, o que nós temos na realidade de hoje? Então, vamos lá para podermos verbalizar, né, de forma mais compreensiva aí, ok? Então, veja bem, hoje é o primeiro dia de Elul, ok? Então, dentro do calendário das recitações de Salmos, então é o primeiro dia do mês. Então, no calendário mensal de Salmos, para esta manhã, são os Salmos de 1 a 9. Essas são as recitações de Salmos diárias. Dentro do mês, nós fazemos a recitação do livro de Salmo completo. Segundo o Baal Shem Tov, ele instituiu 3 salmos adicionais ou a mais para o mês de Elul. Então, o que acontece? Hoje, sendo recitados os salmos de 1 a 9, na sequência se recita 3 salmos, automaticamente por ser o primeiro dia de Elul, então são os 3 primeiros salmos. Então se recita o salmo de 1 a 9, na sequência recita-se os salmos de 1 a 3, porque é o salmo de Elul, não é o salmo do calendário no sentido mensal que é feito. Então é um salmo adicional. Amanhã vai ser recitado os salmos do calendário mensal de salmos, os salmos 10 a 17. Então, automaticamente, depois da leitura dos salmos 10 a 17, você vai acrescentar os outros 3 salmos que Baal Shem Tov nos orienta. Então, se você leu hoje 1, 2 e 3, amanhã você vai ler automaticamente 4, 5 e 6. E assim sucessivamente, ok? E aí, durante o dia a dia, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos aí trazendo e orientando, né, no dia a dia sobre essa questão aí. Mas você, né, deu para entender, porque é de forma bem simples essa questão de aumentar, recitar 3 salmos a mais durante esses dias aí, ok? Então, o mês de Elul traz para nós realmente o prenúncio das grandes festividades que temos pela frente. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippur, né, que é exatamente o dia do perdão ou o dia da expiação, né? Temos aí, na sequência de Yom Kippur, nós temos Sukkot, os 7 dias de Sukkot, e temos na sequência o 8º dia de Sukkot, que é o Shemini Atzeret, e Simchat Torah, a alegria da Torá. É aí que nós iniciamos o novo ciclo dos estudos de Torá do ano 5784. Porque até o pôr do sol, né, do dia 30, né, de Elul, deixa eu confirmar aqui, né, Elul são 29 dias, né? Então, ao pôr do sol do dia 29 de Elul, nós vamos entrar no primeiro dia de Tishrei. Então, é o ano novo judaico, ok? Então, Elul, ele traz o prenúncio, né? Ele faz o prenúncio dessas festividades aí. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, né? Uma vez por ano, o rei mais poderoso, né, muito poderoso, ele deixa o seu palácio, seus guardas, seu luxo, né, e vai até o campo para encontrar os seus súditos. No campo, as pessoas podem perguntar o que quiserem ao rei, não precisa esperar em longas filas, passar por revista de seguranças, ser anunciado com cerimonial, etc. e tal.
né? Mas sem hesitação, eles podem conversar tranquilamente e abertamente com o rei. Então isso significa, e o que os nossos mestres querem dizer para nós é que durante todo o mês de Elul, você tem essa acessibilidade a Hashem de uma forma mais simples. Ou seja, qualquer momento do dia, qualquer momento mesmo, você pode falar com Deus, né? No sentido de se sentir livre para falar com Ele, fazer as suas petições, pedir, né, aquilo que deseja o seu coração. Você pode conversar com o rei tranquilamente. E você pode ficar conversando com o rei o dia inteiro. Ele está acessível. Isso significa, segundo os nossos mestres, que as respostas de preces do nosso rei, o Adonai, o único rei que está acima de tudo e de todos, né? O único todo-poderoso, as respostas às nossas preces, elas são mais rápidas, mais acessíveis às nossas respostas. Então, por isso, nós não podemos deixar de aproveitar esses momentos preciosos que nós temos dessa liberdade aí, né? E também o mês de Elul, né? O mês de Elul, ele nos chama a Teshuvá, ele nos chama ao retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, né? É o mês em que nós encontramos a misericórdia do Eterno muito mais acessível, muito mais prática. É também aonde o perdão divino está mais presente em potencial. Depende unicamente do nosso retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, com coração voluntarioso, etc. e tal, né? Então, Elul, ele vem numa sequência de 2 meses pesados, por assim dizer, que é o mês de Tammuz e o mês de Av, onde grandes desastres, grandes tragédias aconteceram na vida do nosso povo, do nosso irmão judeu. Certo? Então, o mês de Elul, ele traz para nós exatamente esse acrônimo que nós encontramos em Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3, né? Onde nós encontramos: sou do meu amado e meu amado é meu. Então, as 4 letras que formam a palavra Elul, que traz este nome para este mês, nós temos essa graça. Então, nós, vamos dizer assim, o soberano dos mundos, o único todo-poderoso, o único redentor e salvador, ele está acessível a todos que lhe procurarem. Entendeu? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehaponei abdivarot. Então, isso significa assim: não tenha medo de falar com Deus. Abra seu coração mais ainda do que todos os dias do ano que está se findando. Então o mês de Elul propicia essa questão. O rei está no campo e ele está cheio de misericórdia e de perdão para dar àqueles que o procuram. Ok? Então é isso daí, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então aí amanhã vamos trazer mais algumas coisas pertinentes ao mês de Elul, né? Temos bastante coisa aí para falarmos, para podermos estudar dentro desse aspecto aí. Ok? A nossa aliá de hoje, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 14, e vai até o capítulo 20 e o verso 9, nós temos aí as questões, né? Principalmente sobre a questão de preparação para uma guerra, onde nós encontramos no capítulo 20, do verso 1, né, até o verso 9, sobre a preparação para uma guerra, né? Então nós temos aí dentro dessa questão, né, ou só Israel, né, o capítulo 20, verso 3, né? Hoje vocês estão se aproximando da batalha contra os seus inimigos. Não deixem que seus corações se enfraqueçam com o barulho dos cavalos deles. Não tenham medo quando eles baterem os seus escudos, né?
que normalmente o que acontece, né? O exército inimigo, ele está armado de escudo, né? Então normalmente ele vem batendo a espada, por exemplo, no escudo. E não tenho medo do barulho dos escudos dele. Por quê? Porque uma das formas, né, de um exército amedrontar, melhor dizendo, o exército adversário é o barulho. Então eles batem no escudo e gritam. Então Deus está dizendo claramente, não tenham medo, né, quando eles baterem seus escudos, fazendo seus barulhos ensurdecedores. Não se desesperem quando eles soarem as suas trombetas, que são os toques das cornetas, né, que o exército faz também. E não fiquem atemorizados quando escutá-los gritando, né? Pois a arca sagrada de Deus, seu Deus, irá com vocês para lutar contra seus inimigos por vocês e para salvar vocês dos seus inimigos. Então vejam bem aqui, antes de continuarmos, realmente Moisés, né, ele está recordando a esta geração nova que vai entrar na terra do Egito. Então ele diz assim, não tenham medo, não se desesperem, e não fiquem atemorizados. Não tenham medo do quê? Quando eles baterem no escudo. Porque o barulho que eles fazem com as suas espadas, ou mesmo com as suas lanças nos escudos, é um barulho ensurdecedor, para causar pavor no inimigo. Então aqui Moisés está dizendo que Deus disse, não tenham medo, porque o barulho é aterrorizante. Segunda questão, não se desesperem quando eles tocarem as suas trombetas. Junta o barulho dos escudos que estão batendo com lâminas das espadas e das lanças. Já é um barulho de realmente amedrontar. Não tenham medo. E em seguida, não se desespere quando eles tocarem as suas trombetas, que ainda é mais apavorante. Mas tem o terceiro item ainda que diz, né? Não fiquem atemorizados quando escutá-los gritarem. Por quê? Porque o exército inimigo, ele faz esses dois primeiros sinais e o terceiro é gritar. E eles gritam com toda a profundidade das suas almas. Então, se a coisa já estava feia, ela fica pior ainda. Aí vem a orientação chave em que Deus disse a Moshe e Moshe disse ao povo, que é o capítulo 20, verso 5. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, existe algum homem que tenha construído uma casa nova e não a tenha inaugurado, e começando a morar nela? Que ele volte para sua casa, pois caso morra na guerra, outro homem a inaugurará. Então, ou seja, quem construiu uma casa nova era para voltar, não era para ir para a batalha. Ele tinha que voltar para casa. Ele poderia, no momento da batalha, pensar, puxa vida, e minha casa nova? Nem vou experimentar minha casa nova. Poderia trazer para ele uma fraqueza, e ele não poderia lutar de forma concentrada na batalha. Segunda questão que ele fala, quem plantou um vinhedo e ainda não desfrutou dos seus frutos, volte para casa. Para que você não morra na batalha e para que outro homem não venha degustar aquilo que você plantou. Então volte para a sua plantação de vinhedo. E também tem a terceira questão. Quem ficou noivo e não coabitou com a sua noiva, volte para casa para que você não morra na batalha e outro homem venha desfrutar da noiva. Então essas três categorias eram para voltar para casa. Mas por que essas três categorias estavam ali para que, dentro dos milhares e milhares de homens à batalha, alguns milhares puseram o pé de volta para casa?
Por que essas três categorias? Justamente para poder encobrir a quarta categoria. Qual era a quarta categoria? A quarta categoria diz assim o verso 8 do capítulo 20. Então os oficiais falarão ao povo e dirão: existe algum homem que é medroso ou fraco de coração? Que ele volte para casa, para que não faça o coração de seus irmãos derreter como seu coração derreteu. Então aqui nós temos o homem medroso e fraco. Medroso no sentido exato de medo mesmo. Agora, fraco é no sentido de pecar. Aquele que pecou, aquele que cometeu um pecado grave, um pecado sério, volte para casa para colocar a sua vida em ordem. Para que, de fato, ele não venha influenciar de forma negativa os seus irmãos que vão para a batalha. Então, as três primeiras categorias eram exatamente para encobrir a quarta categoria. Porque no momento que os homens começaram a sair do fronte da batalha e começaram a regredir e começaram a encaminhar-se para de volta à terra, à sua casa, aos seus pertences. Então, quando as três categorias saíam, a quarta categoria saiu junto. Então, ninguém sabia quem eram os medrosos e pecadores. Porque eles saíram, as quatro categorias saíram juntas. Ou seja, mesmo numa situação dessa, Deus, ele teve o cuidado para não colocar ninguém em uma atitude de humilhação. Deus não permitiu que o medroso e o pecador não ficassem numa situação de humilhação. O cuidado que Deus tem com o ser humano. E é por isso que nós não podemos colocar nenhuma pessoa numa situação de vexame, numa situação humilhante perante outros. Entendeu? Como que Deus é majestoso realmente em todos os seus feitos, em todos os seus atos, né? Por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz que o povo judeu, cada judeu, os judeus, são as verdadeiras testemunhas da existência de Deus. Por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz que a própria criação já testemunha a existência do Criador, assim como o fato de que o seu poder está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Contudo, a noção de que a essência de Deus não somente está muito além do nosso próprio entendimento, como também muito além da nossa capacidade de imaginação. Não é uma coisa evidente que resulta de uma análise do mundo. Esta verdade deve ser estabelecida através de testemunhas externas. As testemunhas da natureza inconcebível da existência, da essência de Deus, são os membros do povo judeu, por meio do estudo da Torá e da observância dos mandamentos. O povo judeu introduz o mundo à inefabilidade da essência de Deus e consegue, assim, realizar a proeza categoricamente impossível de expressar aquilo que por sua própria natureza é inexprimível. O povo judeu é o testemunho da existência e da essência de Deus. Então, por isso, quando nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos ombro a ombro com o nosso povo judeu. Estamos ombro a ombro, trazendo à luz, de fato, aquilo que é inexprimível, a existência de Deus. O povo judeu é a testemunha da existência verdadeira de Deus.
E quando nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então nós estamos ombro a ombro com o povo judeu, trazendo mais luz, mais presença divina, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E que isso aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Amém? O acendimento das luzes especiais de Shabat hoje será às 17 horas e 31 minutos. Então, às 17 horas e 31 minutos, o acendimento das luzes de Shabat. Depois desse horário, as Batinoar, ou aqueles que moram sozinhos, né, os homens, podem acender as luzes especiais de Shabat? Sim, podem acender. O bom mesmo é acendermos juntos, né, com toda a mulher judia faz no mundo inteiro, né, o acendimento das luzes de Shabat às 17 horas e 31 minutos. E a partir das 20 horas e 15 minutos, nós estaremos diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru para o Brasil e para as nações, transmitindo a celebração de Shabat, né, que acontecerá neste momento aí. Por isso, pela graça e misericórdia de Hashem, estamos aí, né, juntos para mais um encontro daqui a pouco, né, com a celebração do Shabat. Por isso, aproveite o mês de Elul, seja muito forte, seja muito irradiante de luz, e que nós possamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Shabbat Shalom a você, toda a família e todas as comunidades Benei Noach no Brasil e pelo mundo afora. Shabbat Shalom.